Olhem bem para essa imagem. Uma linha, às vezes, é só uma linha, mas no mapa do mundo, uma simples linha pode se transformar numa fonte de dor, de conflito e de crises humanitárias que parecem não ter fim. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar com o básico. O que, afinal de contas, é uma fronteira? É só uma linha que separa países? Um limite no mapa? Ou será que é algo muito mais profundo, que define quem somos e por que lutamos? Bom, agora é aquela hora que eu falo sério. Peguem o caderno, abram o bloco de notas, porque a gente vai desmembrar juntos, ponto por ponto, as várias camadas desses conflitos. Vamos entender isso de verdade. Então, para a gente ficar na mesma página, quando a gente fala em tensões fronteiriças, não é só uma briga de governo, sabe? É algo que desce para o nível das pessoas. Afeta a segurança da sua casa, o pão na sua mesa e até o sentimento de pertencer a um lugar. É uma crise completa. E vamos começar justamente por aí, pelas cicatrizes que não se veem no mapa. O impacto humano direto, o mais cruel, que é vivido na pele de quem está nessas regiões. Olhem bem para esse número, 3,3 milhões. É um número gigante e ele representa pessoas que foram forçadas a abandonar suas casas só na região do Sahel, na África, por conta desses conflitos. É gente pra caramba. E olha o que acontece com essa gente toda. Ser forçado a se deslocar é só o primeiro passo de um pesadelo. Isso leva a um ciclo terrível de pobreza, de fome e de uma exposição a uma violência absurda, muitas vezes usada como arma de guerra. É uma tragédia humanitária em todos os sentidos. E aqui, pessoal, tá a raiz de muito, mas muito problema. Muitas dessas fronteiras, especialmente na África e no Oriente Médio, foram desenhadas com régua por potências coloniais lá no passado, sem um menor respeito por quem vivia ali. O caso dos curdos é o exemplo perfeito disso. Um povo com sua própria língua e cultura, mas sem um país, espalhado por 4 nações diferentes. Agora vamos mudar um pouco o foco, porque quando a sociedade se quebra, a economia vai junto. A gente entra no campo da pura e simples luta pela sobrevivência. Muitas vezes, o que bota fogo no parquinho são os recursos naturais. A briga entre a Venezuela e a Guiana por esse equibo não é à toa, né? A região é absurdamente rica em petróleo. E onde tem recurso valioso, quase sempre tem potencial para instabilidade. E esse gráfico aqui mostra o dilema de forma genial. De um lado, você tem um potencial de riqueza que pode mudar um país. Do outro, o risco de jogar uma região inteira no caos é igualmente gigante. É uma faca de 2 gumes, e os dois lados são muito afiados. Mas o estrago econômico vai muito além da disputa por petróleo. A vida comum, do dia a dia, é arrasada. O comércio entre vilarejos para, as terras de plantio são abandonadas e, no final das contas, comunidades que eram autossuficientes passam a depender de ajuda de fora para comer. E aí, com a sociedade e a economia em frangalhos, a gente chega na política. Ou melhor, na falta dela. A gente chega no vácuo de poder, na crise de governança. E isso aqui funciona quase como uma receita de bolo para o desastre. O conflito enfraquece o Estado, cria um buraco no poder, e quem é que corre para preencher esse espaço? Grupos extremistas, violentos como o Boko Haram, que se alimentam do caos para espalhar o terror. E tem outro fator político que é crucial, mas que pouca gente fala: a seletividade da atenção mundial. Muitas dessas crises são invisíveis. Se não tem um interesse econômico grande em jogo, a mídia internacional muitas vezes esquece. E sem os holofotes, a pressão por uma solução simplesmente some. Mas, felizmente, existem caminhos. Não é só guerra. Organismos como a ONU ou a Corte Internacional de Justiça são fundamentais. Eles são basicamente um espaço para resolver as coisas na conversa, na lei, em vez de na bala. Certo. Agora, para a gente fechar, vamos juntar todas as peças. O social, o econômico e o político não são caixinhas separadas. É um efeito dominó, uma crise onde tudo está conectado. Deem uma olhada nessa tabela. Ela é o resumo de tudo que a gente conversou. O deslocamento de pessoas está totalmente ligado à perda do seu sustento, que, por sua vez, abre a porta para a instabilidade política e para o surgimento de grupos violentos. Uma peça derruba a outra, que derruba a outra. E eu quero terminar deixando essa provocação para a gente refletir. Essas linhas no mapa, elas foram criadas por nós, seres humanos. Elas são, na sua essência, artificiais. Então, por que o custo que elas geram, o sofrimento, a fome, a perda? Por que tudo isso é tão brutalmente real? Para mais análises como estas, sigam o canal Geo na Lata.